Meus amados irmãos e meus amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez queremos transmitir uma mensagem de Deus para o teu elevo espiritual. Nesse momento, quero orar pedindo que Deus nos dê uma palavra, uma mensagem para os nossos corações, para a nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido, para que pudéssemos mais uma vez estarmos aqui para meditarmos na palavra do Senhor e transmitirmos essa mensagem divina para todos aqueles que nesse momento estiver conosco, se ouvindo, que o Espírito Santo possa tocar nesses corações. Pai bendito, peço essa bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero nessa tarde, na tarde desse dia, nesse momento, ler a palavra de Deus e meditar a mensagem de Deus. Eu quero ler com vocês no capítulo 25 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 10, onde fala a respeito. Foi mais sagrado para o povo de Israel na antiguidade, que fala sobre a arca que Deus mandou construir. Diz a Bíblia: também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porá nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, e 2 argolas do outro lado dela. E farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro. E meterás varas nas argolas, ao lado da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás a arca, porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade de outra parte. De uma só peça, com propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. As faces deles, uma de frente da outra, as faces dos querubins serão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois de houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei e te falarei contigo de cima do propiciatório, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Meus amados irmãos, meus amigos, nós sabemos que
sempre o povo, o ser humano, buscou proteção. Era muito comum entre o povo antigo eles terem as proteções em suas casas, ter correntinhas com meia-lua pendurado nos camelos, e tudo isso a proteção, para proteger. Quantas vezes na nossa casa, nós também, quando eu digo nós, estou falando aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, mas que vieram de famílias e que não nasceram no berço evangélico. Então, em todas as casas tem ídolos de proteção. E nós vemos que em vários lugares, eu me lembro que quando eu era garoto, eu andava aí no interior e eu via em frente às porteiras cabeça de boi para proteger, nas casas ferradura para proteger. Então o povo sempre procurou proteção e, segundo o conhecimento, eles iam em busca daquilo que alguém diria ou dizia que protegia a sua casa. Nos nossos dias ainda existem muitos objetos de proteção. Planta, plantas, ídolos e tanta coisa. Em Israel havia uma coisa muito considerada pelo povo de Israel, que era a arca de testemunho. Só que aquela arca não era para adorar. Mas quando Deus mandou fazer aquela arca, era para colocar dentro daquela arca as tábuas dos 10 mandamentos. E aquela arca, depois que ela foi feita, ela foi coberta de ouro e foi colocado dentro de um santuário em que as pessoas não podiam entrar naquele santuário a não ser depois o sumo sacerdote. E a arca era colocado, quando ela foi feita, ela tinha argolas nos 4 cantos, que era para colocar um varão, não é, uma madeira que também foi coberta de ouro, santos dos santos, e ali Deus vinha falar através daquele lugar com Moisés. Por isso era um lugar sagrado, porque Deus vinha falar com Moisés ali naquele local, e tudo o que Deus mandasse, Moisés iria transmitir para o povo de Israel. E aquela arca simbolizava a presença de Deus. Quando eles iam para uma guerra, eles levavam aquela arca na frente, e eles tinham sempre a bênção de Deus. A Bíblia nos diz que várias vezes, mas depois nós vemos também, quando Josué vai atravessar o Rio Jordão, a ordem é o quê? Que aquela arca fosse na frente, e quando eles chegam diante do rio, quando os sacerdotes que levam a arca pisam na água, o Jordão se abre, e aqueles sacerdotes ficam no meio do rio, quando a água está parada, até que todo o povo passe. Aí a arca sai, a água volta novamente a correr normalmente. Meus amigos e meus irmãos, mas essa arca
ela só tinha a bênção quando o povo obedecia a Deus. Não é a arca que tem poder, não era a arca que é poderosa. E muitas vezes, o povo achava que aquela arca é que exercia autoridade e poder para dar a vitória para eles. A Bíblia nos diz que quando os filisteus fazem uma guerra contra o povo de Israel, e eles então, o exército de Israel, amedrontado, eles mandam buscar a arca para que trouxessem a arca para o arraial no meio do povo, para que eles pudessem vencer a guerra. E a Bíblia nos diz, em 1 Samuel capítulo 4, o seguinte: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se ajuntou a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Então o povo de Israel, o exército de Israel, estava perdendo aquela peleja. Aquela guerra estava sendo vencida pelos filisteus, e eles haviam naquela batalha pelo 4.000 soldados do povo de Israel. E o que eles fizeram? Então tornaram o povo ao arraial e disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló o concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Então aquela arca, em que era o local em que Deus vinha para dar a sua mensagem, para que Moisés pudesse transmitir para o povo, era sagrada, porque era o lugar que Deus vinha para falar com Moisés. Ela não tem proteção, a proteção é Deus que dá. E eles então, desobedecendo a palavra de Deus, eles achavam que se aquela arca tivesse, eles iriam vencer, eles iriam ganhar qualquer luta, qualquer batalha. Quando eles começaram a perder aquela guerra, eles pensaram o seguinte: vamos trazer a arca, porque quando essa arca vir, nós vamos ganhar essa guerra, vamos ganhar essa batalha, porque a arca vai estar conosco. E a Bíblia diz que enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. Só, meus amados e amigos, que mesmo Ofni e Finéias eram homens blasfemos, eles eram sacerdotes, mas eles não obedeciam a Deus. Eles eram pessoas que nem tinham conhecimento de Deus, eles não tinham temor do Senhor. E eles é o que estava conduzindo a arca naquele dia. E a Bíblia diz que quando a arca veio, o povo
os soldados de Israel fizeram uma festa, começaram a dar gritos de alegria, de júbilo, a ponto da terra estremecer, porque a arca veio e eles disseram: agora nós vamos ganhar essa guerra, vamos ganhar essa batalha, o Senhor está aqui. Meus amigos, quantas pessoas acham que ter um objeto de proteção em sua casa é que lhe dá vitória? Quantas pessoas, né, têm na sua casa coisa de superstição? E eu não estou falando de pessoas que não conhecem o Evangelho. Eu estou falando de pessoas que conhecem, que tem tanta superstição e que acha que aquilo protege a sua casa. Tem pessoas que põem tanta coisa no canto da casa, atrás da porta, derrama pelo chão, achando que aquilo dá proteção na sua casa. Eu ouvi um dia desse uma pessoa dizendo que iria distribuir um óleo, e esse óleo era poderoso, porque ele tinha colocado o óleo em um lugar, em um certo vaso, e tinha enfiado a Bíblia dentro do óleo por um determinado, ia ser um óleo ungido e que ia resolver o problema, que ia curar, fazer milagre. E aquela Bíblia dentro do óleo, e eu fiquei pensando, estragando a Bíblia, não é? Aí, tirando aquela Bíblia do óleo, distribuiu aquele óleo por uma certa quantia de oferta, e a multidão pegando para casa como se fosse um objeto de proteção. Irmãos, essas coisas de proteção sempre existiram entre a humanidade e sempre vai existir. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo e conhece a palavra de Deus, é que começa a deixar essa superstição e começa a ser liberto para crer no Deus Todo-Poderoso, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. O povo de Israel começou a entender que a protegia eles. Então a arca fosse como para eles como uma coisa divina, como um Deus. E que aonde tivesse aquela arca, teria vitória. Mas a Bíblia diz que eles fizeram aquela festa, gritaram, a ponto de estremecer. E os filisteus, ouvindo a alegria daquele povo, aquele júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo que está no ar, no arraial de Israel, dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E os filisteus ficaram com medo, porque eles diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Os próprios filisteus ficaram com medo. Porque aquela arca veio para o arraial. E eles então: como que nós vamos fazer? Quem nos livrará da mão desse grandioso? Eles usavam a forma plural, dizendo deuses, porque eles não conheciam o Deus de Israel. E o próprio Israel, que fora chamado por Deus, um povo criado por Deus,
para levar o conhecimento de Deus para as outras nações, também deixaram de ter o conhecimento do Deus único e verdadeiro, que é Espírito, que é um Deus que não se apalpa, que não se vê e que não se representa por nada. Ele está sempre conosco. Ele não se representa porque ele está com a gente, ele está conosco. Eles achavam que aquela arca, aonde estivesse aquela arca, tinha proteção. Temos nos nossos dias, entre muitos evangélicos, muitos cristãos, vão buscar coisas para trazer para a sua casa, para ter proteção. Às vezes dentro da carteira, às vezes dentro de uma gaveta, às vezes eu vi uma pessoa vendendo certo objeto que era para pendurar na porta da casa, que era para proteger a casa. Eu fiquei pensando, trocaram. Agora, antes colocava a ferradura na porta da casa, hoje colocava a cabeça de boi na entrada da casa, as plantas. Então, em cada época, essa superstição é a mesma. A maneira de se buscar proteção de uma forma idólatra. E eles levaram aquela arca. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que os filisteus venceram aquela guerra, mataram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, porque eles eram perversos, eram homens que estavam ali para falar da lei de Deus, para ensinar a lei de Deus, mas eles mesmos não conheciam o Senhor. Os filisteus mataram Ofni e Finéias e levaram a arca. E agora, irmãos? Israel achava que era a sua proteção, os filisteus tomaram e levaram. Agora, nós vemos, irmãos, que Deus é Ele em pessoa que nos guarda. O Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo, na sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que habita, é aquele que fica no esconderijo de Deus, é aquele que fica na sombra do Altíssimo, sob a proteção de Deus. E essa sombra, essa proteção de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós. A nossa proteção e a nossa segurança está dentro de nós. A presença de Deus, a presença do Senhor Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. Aquela arca continha. Por que ela era importante? Porque dentro daquela arca continha os mandamentos de Deus, que o povo tinha que saber que ali estava os mandamentos de Deus, o testemunho de Deus para ser obedecido. A grande importância da arca é porque Deus tinha ali a sua lei, os seus mandamentos para o seu povo. Simplesmente a arca. E quando aquela arca continha aqueles mandamentos, por ser mandamentos sagrados, as tábuas dos 10 mandamentos estavam ali, e era para que o povo ouvisse e pudesse ter temor de Deus e obedecer sua palavra, e não adorar aquela arca. Tanto é
que as pessoas não podiam nem tocar naquela arca. A Bíblia nos diz que quando os filisteus tomaram aquela arca, levaram. E o que aconteceu? Aquela arca serviu de maldição para os filisteus, porque começou a causar aflição para eles. Começaram a ficar doentes, começaram a sofrer. A Bíblia diz que eles levaram aquela arca e colocaram no templo do Deus que eles adoravam, o Deus Dagon. E a Bíblia diz que na madrugada do outro dia, aquele Deus a quem a arca foi colocada diante dele estava caído. Aquela estátua com o rosto em terra. E o que a Bíblia diz? Que eles então, novamente, não é? Ali vendo, quando estavam diante da arca do Senhor, olhando, estava ali a cabeça de Dagon e as palmas, as mãos cortadas sobre o limiar, no chão. Somente o tronco de Dagon ficou, para que eles entendessem que realmente o Deus de Israel é poderoso. O Deus que nós servimos é Deus glorioso, e que não há outro Deus igual a Ele. Não há Dagon, não há Baal, não há nada. O Deus que é Espírito e verdade, Deus único e verdadeiro. Aquela arca então começou a trazer maldição para eles, e eles quiseram livrar-se da arca e enviaram a arca para Israel. Irmãos, as coisas de Deus, aquilo que traz o nome de Deus, aquilo que é separado para Deus, é de Deus. Por ser de Deus, ninguém pode tocar. A Bíblia nos fala de quando Nabucodonosor, no templo, quando ele invadiu Israel lá e tirou do templo os vasos da casa de Deus, levou para a Babilônia. E o que aconteceu? Belsazar, o que ele fez? Ele fez uma festa e foi então, no meio da festa, mandou trazer para o meio daquela festa, daquela orgia, os vasos que Nabucodonosor tinha tirado do templo do Senhor. Os vasos, as coisas de Deus, não é porque é uma coisa que nós devemos adorar. Não, mas aquilo que é separado para Deus é de Deus. E não pode tocar naquilo que é de Deus. E quando eles começaram a fazer naquela orgia e a beber aquelas bebidas alcoólicas, malignas, oferecidas aos seus deuses, a mão de Deus apareceu na parede, cobrando aquela blasfêmia contra o nome de Deus. Quando uma coisa é separada para Deus, ela se torna maldição quando alguém toca. A Bíblia nos mostra quando Josué, Deus entregou Jericó em sua mão e disse para Josué que ninguém podia pegar nada de Jericó, porque era para Deus. E o que aconteceu? Um dos homens tomou o objeto, pegou uma capa babilônica, Acã pegou uma capa babilônica, e embaixo da capa tinha aquelas cunhas de ouro, moeda de ouro. Ele pegou também e levou para a tenda dele.
E o que aconteceu? Veio a maldição sobre Israel. E quando Josué foi orar e reclamar para Deus na sua oração, por que Deus não tinha protegido eles? Por que Deus ia ser destruído? Orando eles, anciãos de Israel, Deus à tarde vem e fala para eles: o que você está fazendo aí, Josué? O que você está fazendo? Porque Josué estava dizendo: o que nós vamos fazer? O Senhor disse que ia abençoar a nossa vida. Então Josué estava transferindo a culpa para Deus. E Deus disse: levanta, rapaz, levanta e vai cuidar do povo, porque tem pecado em Israel. Vocês estão amaldiçoados e vocês não vão subsistir diante dos inimigos. Procura saber onde está esse pecado e tira essa maldição. Irmãos, aquilo que é de Deus, que é de Deus e que é separado para Deus, não se pode tocar, porque é coisa santa. Essa arca era o lugar que Deus vinha para falar com Moisés. Era uma coisa que Deus, era um vaso de Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ficou 20 anos quando essa arca saiu de Israel, que os filisteus tomaram, e eles enviaram a arca, e a arca ficou 20 anos fora de Israel, fora na casa de um morador. A Bíblia nos diz isso, vou ler, né? Quando Davi quer trazer a arca para Jerusalém, e sucedeu que a arca tinha ficado em Betseme, e a Bíblia nos diz que Davi quis trazer a arca para Jerusalém e preparou uns carros novos para ir buscar a arca. E quando a arca está naquele carro de boi, carro novo, a arca, os bois tropeçam e a arca quer cair. E um daqueles que estavam ali toca a mão na arca e eles morrem instantaneamente, porque a arca não era para ser carregado sob boi, nem carro de boi. A arca era para ser carregado por homens santificados por Deus, homens de Deus. E a Bíblia nos diz que quando aquele homem foi tocar na arca para a arca não cair, morto. E Davi ficou com medo, disse: agora ninguém pode tocar nessa arca, porque senão vão morrer. Mas a Bíblia nos diz que deixaram a arca na casa de e aquela família começou a ser abençoada, por Deus. E o que a Bíblia diz? Que aí Davi se animou e disse: não, então vamos lá buscar a arca do Senhor. Então nós vemos no capítulo 6 de 2 Samuel esse relato. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab,
que está em Gebá, Eusai e Alô, filho de Abinadab, novo, e levando da arca da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. A casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpas e com saltério, com tamborins e com pandeiro e com símbolos. Eles estavam alegres. Eles iriam levando a arca para Jerusalém. E estavam levando num carro de boi. Mas o que aconteceu? Que chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e o segurou, porque os bois se deixavam pender, tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Irmãos, aquela arca não era o meio de proteção. Aquela arca continha a palavra de Deus. Não era para ser adorada, mas também não era para ser profanada. E ali, irmãos, eles ficaram com medo. Ficaram com medo por quê? Porque aquela arca não era para ser carregado por carro de boi, mas para ser carregado pelos sacerdotes, os levitas. Bom, eu quero concluir dizendo, essa arca que foi um vaso de adoração para Israel, eles começaram a confundir. Ela sumiu, ninguém sabe hoje onde está essa arca. Quando Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído, essa arca desapareceu. Agora eu pergunto para você, meu amado, se essa arca existisse hoje, você vê como que Deus faz as coisas, se existisse essa arca hoje, o povo não ia crer em Jesus Cristo. O povo iria crer nessa arca. Essa arca seria a maior idolatria de todos os tempos. Mesmo essa arca sumindo, eu vejo pessoas vendendo miniatura de arcas para ser abençoado. Eu vi outro dia uma pessoa dizendo, vem aqui que eu vou distribuir uma arca, porque essa arca, a arca de Deus, quando esteve na casa de Obed-edom, foi uma bênção. Vem aqui buscar uma arquinha pequena para pôr na sua casa. Oh, irmãos, que tristeza. Agora imagina se essa arca existisse mesmo. O povo iria tudo voltar para o judaísmo novamente. Não ia ter mais cristão, irmão. Ia voltar a praticar aquelas práticas antigas do judaísmo. Já nos nossos dias, nós vemos um povo que se diz cristão praticando o judaísmo. Só falta sacrificar cordeiro. Só falta isso. Porque o povo começa a fazer tudo aquilo que Israel fez. Nunca serviu para eles. Porque quando Jesus veio, que todo aquele sacrifício era para representar o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quando veio Jesus, que era exatamente para concluir tudo aquilo que estava sendo representado ali em Israel, o povo de Israel não crê em Jesus Cristo. E nos nossos dias, eu ouço e vejo pessoas querendo voltar para o judaísmo. Tudo aquilo que o povo de Israel fazia antes, como se isso tem hoje valor diante de Deus. Isso não valeu nem para Israel.
O que vale para nós é o Senhor Jesus Cristo. É o sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. É o poder da sua ressurreição. É o poder do seu nome. Hoje ninguém precisa de ter um objeto para proteger sua casa. Eu tenho visto as pessoas penduram no pescoço. Cristão pendura uma coisa no pescoço que é para proteger. Pendura na porta para proteger. Põe dentro do carro para proteger. Coloca dentro de casa, derrama pelo chão para proteger. Oh, meus irmãos, o que está acontecendo com o Deus que é Espírito em verdade na vida das pessoas? Jesus disse: onde tiver duas pessoas reunidas no meu nome, estarei ali. Você tem Jesus na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É a tua proteção, é o nome do Senhor Jesus. A minha proteção, a nossa proteção é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que essa arca desapareceu, irmãos. Graças a Deus que sumiu essa arca. Eu farei tudo isso para concluir isso. O que você acha, meu amigo, se essa arca existisse e dissesse: ó, essa arca está lá em Jerusalém? Aí, irmãos, o povo não ia crer mais em Jesus Cristo. O povo ia tudo atrás dessa arca. Todo mundo, já nos nossos dias, o povo já vai atrás dessas coisas. Imagina se tivesse. Mas a sabedoria de Deus é gloriosa. Desapareceu. Não tem mais essa arca. Evangelho glorioso de Jesus Cristo. Poder do nome de Jesus. O Espírito Santo. O poder que cura, que liberta, que transforma. Poder que expulsa demônios e desfaz todo mal. É o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. É esse Senhor que venceu a morte. É esse Senhor que venceu o inferno. É Ele que curou no passado, cura no presente. É Ele que abençoou e continua abençoando as vidas daqueles que nele crê. É Ele que continua libertando o povo da superstição, da idolatria, da feitiçaria, de tudo isso que acarreta maldição na vida do povo. Oh, meu amigo, cuidado. Em vez de você pensar que está levando uma coisa de proteção para a tua casa, você está plantando maldição na tua casa. Está plantando idolatria na tua casa, plantando superstição na tua casa. Limpa a tua casa. Faça como nós vemos, irmãos, como isso é terrível. Jacó, quando veio da casa de Labão, a sua própria esposa tinha trazido os ídolos da família. Como é difícil sair dessa idolatria. Mas quando nós lemos da palavra de Deus e aprendemos que isso traz maldição, nós não queremos. Nós não queremos que isso entre na nossa casa para nos amaldiçoar. Tira tudo isso da sua vida, da sua casa, do seu carro, dos seus negócios. Você não tem a ferradura na porta, mas deve ter alguma coisinha que a pessoa disse para você pôr na tua casa para abençoar. Arranque isso fora que está amaldiçoando tua casa. Fica com Jesus Cristo. Fica com a palavra de Deus. Fica com o Espírito Santo. Aleluia. Fica com Deus que para você ser abençoado mais do que você é, ter uma vida próspera pelo nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus ressuscitado, vivo e poderoso. Se você tem
Jesus Cristo. Qual outra proteção que você quer mais, meu amigo? Se você diz, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, por que você quer mais proteção? Você não percebe que isso vem para tirar a fé no verdadeiro Deus? Pois nós vemos, irmãos, uma fraqueza espiritual do povo, porque o povo que é um povo que crê, que fala que crê, mas na hora de acreditar não confia. Mas se você tem confiado em Jesus Cristo, não deixa nada estragar a tua fé. Não deixa, não queira nada dessas coisas na tua vida. Creia no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Eu vou orar. E o mesmo Jesus que está aqui comigo, Ele está aí com você. Se você precisa de uma bênção, é hora de você pedir. Nós não precisamos fazer uma oração tão grande, porque o poder está no nome de Jesus Cristo. Não está nas nossas palavras. Aleluia! E eu sei que Jesus pode te curar. Eu sei que Jesus pode abrir as portas que estão fechadas. Jesus pode trazer prosperidade para você, porque Jesus, Ele conquistou isso para nós lá na cruz do Calvário. Quero fazer uma breve oração, mas com toda a glória e o poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Senhor nosso Pai, preguei a Tua palavra de acordo com as Tuas Escrituras, e agora eu oro para o Senhor abençoar, meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo de uma maneira especial, aqueles que estão nos acompanhando. Senhor Jesus, que a doença que porventura estiver na vida dessa pessoa, que seja arrancada pela raiz nesta hora, que toda obra do diabo, todas as manifestações de demônio, toda perturbação das trevas, seja arrancada de todo os lugares, Pai, do caminho dos teus filhos e das tuas filhas. Traz a prosperidade, meu Pai, para o teu povo e repreende toda a miséria do diabo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Cada vida, sobre cada família, para a tua glória, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e meus irmãos, sou grato a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu para estar transmitindo essa mensagem. Pretendo, em nome do Senhor Jesus, amanhã novamente, às 18 horas, de Deus juntamente com vocês. E eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando nessa transmissão. Se você também quiser nos acompanhar no YouTube, você pode acessar lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Também se inscreva para receber as nossas mensagens, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um de vocês, e eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz